Bom dia! Nosso texto bíblico previsto para essa manhã se encontra em Atos, no capítulo 2. Eu quero iniciar essa manhã com uma pergunta para você. Você prefere ouvir uma verdade ou prefere ouvir uma mentira? Tem pessoas que dizem que é melhor ouvir uma dura verdade do que uma doce mentira, mas tem pessoas que preferem a mentira assim mesmo. Muitas vezes ser confrontado com a verdade, ela nos gera um certo desconforto e gera até um certo constrangimento. Mas é isso que a verdade faz conosco, porque a mentira muitas vezes ela nos massageia, ela nos acalma. E a verdade ela acaba nos incomodando, ela nos tira de uma zona de conforto, porque ela confronta o que nós somos, o que nós vivemos muitas vezes. Nosso texto bíblico ele mostra que Pedro ele vai explicar o que aconteceu. O começo de Atos 2 fala do derramamento do Espírito Santo e algumas pessoas começam a ficar caçoando da situação, dizendo, vejam, eles beberam demais. Essas línguas estranhas é fruto de muito álcool logo de manhã cedo. Mas o Pedro ele se levanta com coragem e Pedro vai dizer algumas duras verdades para eles. Começa explicando a profecia de Joel, que era uma profecia já sobre o derramamento do Espírito Santo, e logo após vai ter uma das pérolas desse texto, onde Pedro com coragem, ele vai dizer, este homem lhes foi entregue, Jesus Cristo, por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, vocês o mataram e pregaram-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Pedro, diante de uma multidão, ele se levanta e diz, vocês o mataram, vocês erraram, vocês se equivocaram. Pedro diz algumas boas verdades sobre aquilo que aconteceu com Jesus Cristo. E como é de se esperar, sempre depois de uma boa verdade vai haver uma reação. Porque a verdade ela pode nos levar a responder com violência muitas vezes. Quando nós falamos a verdade, tem pessoas que vão nos desprezar. Falar a verdade pode até gerar uma certa indiferença das pessoas, porque elas não querem mais ouvir isso. Mas também a verdade ela pode gerar o que aconteceu em Atos. E o texto diz que quando ouviram isso, os ouvintes naquele tempo, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram para Pedro e para os outros apóstolos, irmãos, o que nós faremos? E agora? Aqueles ouvintes percebem o que fizeram. Percebem. O que nós faremos agora? Quando a palavra ela nos confronta, ela vai sempre gerar em nós um constrangimento, porque o Jesus que é santo, justo, reto e bom, Ele morre por nós que somos pecadores, Ele morre por nós, nos abraça, nos ama, nos acolhe, nos traz de volta. Isso gera em nós constrangimento porque é muito amor para pessoas tão falhas como nós, porque nós somos esses que abraçam o erro, que se enganam, que abraçam paixões que são oferecidas. Porque o Evangelho traz o amor de Jesus Cristo, mas também traz para a realidade quem nós somos. Por isso Deus ele sabe exatamente aquilo que nós temos enfrentado. Cristo sabe quais são os nossos pecados que nos aprisionam. Cristo sabe quais são as verdades que nós precisamos ouvir. Sobre as mentiras que nos envolvem, sobre as decisões que nos machucam. E quem sabe a pergunta nessa manhã deva ser, o que nós faremos? O que nós faremos diante do nosso pecado, da nossa falha? A palavra de Pedro, em resposta ao arrependimento deles, diz, arrependam-se. Arrependam-se. A mesma palavra que Pedro diz para aquelas pessoas preocupadas com a situação, é a mesma palavra que Jesus Cristo nos dá nessa manhã e nos diz, arrependam-se. Porque Deus não age conosco
numa forma de nos cobrar agora pelos nossos pecados, porque Cristo pagou por eles na cruz. Cristo não pede de nós que nós compensemos os nossos erros. Ele não pede que nós comecemos a fingir que nada aconteceu e deixa para lá. Mas Ele nos perdoa. Perdão é diferente de esquecer. E o chamado de Cristo para nós essa manhã é arrependam-se. Arrependam-se também e voltem-se para Cristo. A palavra sempre vai nos trazer a realidade do nosso pecado e do amor de Jesus Cristo. Entender o amor de Jesus Cristo nos faz cair diante dele e dizer: o que faremos? Tem piedade de nós, Senhor. Amém.